Olá, você já parou para pensar de onde veio o Papai Noel? Essa figura tão querida e reconhecida mundialmente tem uma origem surpreendente que atravessa mais de 1.600 anos de história. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir como um bispo do século IV, que vivia em uma pequena cidade costeira da Turquia, se transformou no símbolo maior do Natal moderno. Prepare-se para conhecer a verdadeira história por trás do mito. Nossa história começa no ano 270 d.C., em Patara, uma próspera cidade portuária da Lícia, região que hoje faz parte da Turquia. Ali nasceu Nicolau, filho de pais cristãos abastados, que lhe proporcionaram uma educação privilegiada e, mais importante, transmitiram valores profundos de fé e compaixão. Desde jovem, Nicolau demonstrava uma sensibilidade especial para com os menos afortunados. Quando seus pais faleceram durante uma epidemia, deixando-lhe uma herança considerável, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida e, sem que soubesse, influenciaria gerações futuras. Decidiu usar toda sua riqueza para ajudar os necessitados. Nicolau tornou-se sacerdote ainda jovem e, posteriormente, foi nomeado bispo de Mira, uma importante cidade portuária da região. Como líder religioso, ele não se limitou aos deveres eclesiásticos. São Nicolau tornou-se conhecido por sua extraordinária generosidade, sua defesa dos oprimidos e, especialmente, por sua forma única de ajudar as pessoas, sempre em segredo, sem buscar reconhecimento ou gratidão. Mas o que realmente consolidou sua lenda foram seus atos de bondade que pareciam quase mágicos. Existem inúmeras histórias sobre São Nicolau, mas a mais famosa e que está diretamente conectada à tradição de presentear no Natal é a história das três irmãs. Conta-se que em Mira vivia um comerciante que havia caído em desgraça. Outrora próspero, ele perdera toda sua fortuna e agora vivia na pobreza com suas três filhas jovens. Naquela época, para que uma moça pudesse se casar dignamente, era necessário um dote, um presente em dinheiro ou bens que a família oferecia ao futuro marido. Sem dote, as perspectivas para essas moças eram sombrias. Poderiam ser vendidas como escravas ou forçadas a viver em condições deploráveis. Ao saber da situação daquela família, Nicolau decidiu agir. Mas, fiel ao seu caráter humilde, não quis revelar sua identidade. Em uma noite escura, ele se aproximou silenciosamente da casa do comerciante. Pelas frestas da janela jogou para dentro um saco cheio de moedas de ouro, exatamente o valor necessário para o dote da filha mais velha. A alegria daquela família foi indescritível. A primeira filha pôde se casar com dignidade, garantindo seu futuro. Mas a história não terminou aí. Nicolau repetiu o gesto 2 vezes mais, salvando também as outras 2 irmãs. Na terceira vez, porém, o pai estava determinado a descobrir quem era seu benfeitor misterioso. Ele ficou acordado, vigiando, e quando Nicolau se aproximou para deixar o terceiro saco de ouro, o comerciante o surpreendeu e o reconheceu. Caiu aos pés do bispo em lágrimas de gratidão. Mas Nicolau lhe fez um único pedido: que não contasse a ninguém sobre o que havia acontecido. Alguns relatos dizem que, em uma dessas ocasiões, o saco de ouro caiu dentro de uma meia que estava secando junto à lareira. Reconhece essa imagem? Pois é. Essa história deu origem à tradição de pendurar meias na lareira na noite de Natal, esperando que fossem preenchidas com presentes. Outras histórias sobre São Nicolau incluem milagres ainda mais impressionantes. Ele teria salvado marinheiros de naufrágios durante tempestades violentas, ressuscitado crianças e protegido os inocentes de injustiças. Por causa dessas histórias, ele se tornou padroeiro não apenas das crianças, mas também dos marinheiros, dos comerciantes e de todos os necessitados. São Nicolau faleceu no dia 6 de dezembro de 343 e sua morte não marcou o fim, mas o início de sua verdadeira jornada pelo mundo. Rapidamente sua fama se espalhou por todo o Império Bizantino e posteriormente por toda a Europa. Durante a Idade Média, São Nicolau tornou-se um dos santos mais populares do cristianismo. Igrejas foram construídas em sua homenagem por todo o continente europeu. O dia de sua morte, 6 de dezembro, transformou-se em uma data especial de celebração, especialmente para as crianças. Na Europa medieval desenvolveu-se uma tradição encantadora. Na véspera do dia de São Nicolau, as crianças deixavam seus sapatos na porta ou na janela, e pela manhã os encontravam cheios de doces frutas e pequenos presentes, uma forma de relembrar a generosidade do santo. Mas foi no norte da Europa, particularmente nos Países Baixos, que a figura de São Nicolau passou por uma transformação crucial. Os holandeses o chamavam carinhosamente de Sinterklaas, uma adaptação local do nome Sankt Nicolaas. O Sinterklaas holandês já apresentava elementos que reconhecemos hoje. Ele era descrito como um homem idoso de barba branca, vestindo roupas de bispo, uma longa túnica vermelha e uma mitra, o chapéu pontudo usado pelos bispos católicos. Segundo a tradição holandesa, ele chegava no início de dezembro vindo da Espanha, em um navio a vapor. Montado em um cavalo branco,
e distribuía presentes às crianças que haviam se comportado bem durante o ano. As crianças deixavam seus sapatos junto à lareira, com cenouras e feno para o cavalo de Sinterklaas. E pela manhã, encontravam doces e pequenos brinquedos. As travessas, por outro lado, recebiam apenas galhos ou carvão, uma forma lúdica de ensinar sobre consequências e bom comportamento. Essa tradição do Sinterklaas continua viva na Holanda até hoje, celebrada com entusiasmo no dia 5 de dezembro, véspera do dia de São Nicolau. No século XVII, quando colonos holandeses atravessaram o Atlântico e estabeleceram Nova Amsterdã, que posteriormente seria renomeada Nova York pelos ingleses, eles levaram consigo suas tradições, incluindo a celebração do Sinterklaas. Nas colônias americanas, onde diferentes culturas europeias se misturavam, as tradições começaram a se fundir e a se transformar. O nome Sinterklaas foi sendo gradualmente adaptado ao inglês, passando por variações como Sint Nicholas, Sankt Claus, até finalmente se estabilizar como Santa Claus. Em 1809, o escritor Washington Irving publicou um livro satírico sobre a história de Nova York, no qual mencionava São Nicolau como um personagem protetor da cidade, descrevendo voando sobre as copas das árvores em um vagão voador distribuindo presentes. Mas a transformação definitiva aconteceu em 1823, quando foi publicado anonimamente o poema A Visit from St. Nicholas, também conhecido como The Night Before Christmas ou 'Twas the Night Before Christmas. Esse poema, atribuído posteriormente ao professor Clement Clarke Moore, revolucionou completamente a imagem de Santa Claus. O poema descrevia Santa Claus como um homem alegre e rechonchudo, de bochechas rosadas e olhos que brilhavam, vestindo-se com peles. Ele viajava não mais em um navio ou cavalo, mas em um trenó miniatura puxado por 8 renas, cada uma com seu próprio nome: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder e Blitzen. Santa Claus descia pelas chaminés para deixar presentes nas meias penduradas junto à lareira. Trabalhava durante a noite toda de Natal e partia antes do amanhecer. O poema também consolidou a ideia de que ele sabia quais crianças haviam sido boas ou más durante o ano, recompensando-as adequadamente. Essa imagem capturou a imaginação do público americano de forma explosiva. Ilustradores começaram a criar representações visuais baseadas no poema, e Santa Claus tornou-se cada vez mais popular. Durante a segunda metade do século XIX, diversos artistas contribuíram para refinar a aparência de Santa Claus. O cartunista alemão Thomas Nast, trabalhando para a revista Harper's Weekly, criou inúmeras ilustrações entre 1863 e 1886 que consolidaram muitos elementos: a oficina no Polo Norte, a lista de crianças boas e más, o visual robusto e alegre do personagem. Nast também foi responsável por adicionar detalhes como os elfos ajudantes, o visual da oficina de brinquedos e a ideia de Santa Claus lendo cartas de crianças de todo o mundo. Suas ilustrações transformaram Santa Claus de uma figura folclórica regional em um ícone nacional americano. Mas ainda faltava um elemento crucial para chegarmos ao Papai Noel que conhecemos hoje: a padronização definitiva de sua aparência visual. Entre 1931 e 1964, o ilustrador Radamson Deblom criou uma série de imagens de Santa Claus para as campanhas publicitárias da Coca-Cola. Essas ilustrações, baseadas no poema The Night Before Christmas e nas obras anteriores de Thomas Nast, apresentavam um Santa Claus excepcionalmente humano e caloroso. Sandblom deu a Santa Claus um rosto amigável, olhos brilhantes cheios de bondade, rosto rosado, um sorriso genuíno e convidativo. Suas roupas vermelhas com acabamento em pele branca, o cinto largo de couro preto, as botas robustas, tudo foi representado com detalhes realistas que tornavam o personagem incrivelmente acessível e afetuoso. É importante esclarecer um mito comum: a Coca-Cola não inventou a cor vermelha da roupa do Papai Noel. Ilustrações anteriores já o mostravam com roupas vermelhas. No entanto, as campanhas da Coca-Cola, distribuídas globalmente, padronizaram e popularizaram essa imagem específica, de tal forma que ela se tornou universal. Com o alcance global da publicidade americana no século XX, essa imagem do Papai Noel atravessou fronteiras e oceanos, sendo adotada e adaptada por culturas ao redor do mundo inteiro. O Papai Noel moderno torna-se um fenômeno verdadeiramente global, transcendendo religiões, culturas e fronteiras geográficas. Cada país adaptou a figura à sua própria cultura, mas mantendo os elementos essenciais. No Brasil, por exemplo, temos o curioso desafio de um Papai Noel vestido com roupas de inverno em pleno verão tropical. Algumas adaptações locais tentaram criar versões com roupas mais leves, mas a imagem clássica permaneceu dominante. Na França, ele é conhecido como Périnou. Ele, na Itália, convive com a tradição da Befana, uma bruxa boa que também traz presentes. Na Rússia existe Ded Moroz,
o avô do gelo acompanhado por sua neta Snegurosca. No Japão, embora o Natal não seja um feriado religioso tradicional, o Papai Noel foi adotado como um símbolo de celebração e generosidade. O que é fascinante é perceber como um santo cristão do século IV transformou-se em um símbolo secular que une pessoas de diferentes crenças e origens ao redor de valores universais: generosidade, alegria, família, esperança. Então, recapitulando essa jornada extraordinária, o Papai Noel que conhecemos hoje nasceu de Nicolau de Myra, um bispo do século IV que dedicou sua vida a ajudar os necessitados em segredo. Suas histórias de generosidade atravessaram séculos, espalhando-se pela Europa medieval, onde ele se tornou São Nicolau, padroeiro das crianças. Nos Países Baixos, transformou-se em Sinterklaas, ganhando elementos mágicos e festivos. Atravessou o Atlântico com os colonos holandeses, tornando-se Santa Claus na América. Lá, através de poemas, ilustrações e eventualmente campanhas publicitárias, adquiriu a forma reconhecível que conhecemos: o Senhor Alegre de barba branca, roupas vermelhas que viaja em trenó voador puxado por renas e desce pelas chaminés para deixar presentes. Mas aqui está a parte mais bonita dessa história. Por trás de toda a fantasia, das renas voadoras, da oficina no Polo Norte e dos elfos mágicos, permanece viva a essência original de São Nicolau. A mensagem central nunca mudou: a importância da generosidade desinteressada, do amor ao próximo, da alegria em compartilhar, de fazer o bem sem esperar reconhecimento. São Nicolau ajudava em segredo porque entendia que a verdadeira generosidade não busca recompensa ou reconhecimento. Ele fazia o bem simplesmente porque era o certo a fazer. E talvez seja por isso que sua história ressoou através dos séculos, adaptando-se e transformando-se, mas nunca perdendo sua alma. O Papai Noel moderno, com toda a sua magia e fantasia, continua inspirando milhões de pessoas a serem mais generosas, mais amorosas, mais atentas às necessidades dos outros, especialmente durante o Natal, mas idealmente durante todo o ano. Então, da próxima vez que você vir uma imagem do Papai Noel, lembre-se de que por trás daquela figura alegre existe a história real de um homem extraordinário que viveu há mais de 1600 anos e cuja bondade foi tão poderosa que ecoou através dos séculos, transformando-se em um dos símbolos mais amados e duradouros da humanidade. E você? O que achou dessa história? Deixe nos comentários qual parte mais te surpreendeu. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes sobre as origens das nossas tradições. E lembre-se, o verdadeiro espírito do Natal, assim como o espírito de São Nicolau, vive em cada ato de bondade, em cada gesto de generosidade, em cada momento que escolhemos fazer a diferença na vida de alguém. Feliz Natal e até o próximo vídeo.